Olá, habitantes dessa terra dos Tupinambás, seja bem-vindo ao canal Sonho Tupiniquim. Vamos fazer uma reação aqui ao canal ainda que eu não reagi. O Jason Ferrer, o Ferrer, não sei como se pronuncia, Além da Fé. Comecei a assistir esse aqui, ó, Daniel Gontijo é ou não ateu? Daniel Gontijo é conhecido, né? Tá aparecendo aqui? Tá. Havia começado aqui, mas são as coisas interessantes. Vamos assistir? Sobre o seu posicionamento divergente do meu pensamento. Nessa última entrevista aqui, foi esta entrevista que nós tivemos, foi na casa dele, onde eu tive o privilégio de poder Botar rapidinho aqui, ó. Melhor, né? Ele ficou com algumas dúvidas sobre o meu posicionamento. E é exatamente nesse vídeo que eu vou mostrar claramente o que eu penso da Bíblia. O que eu penso sobre a tolerância com as religiões, principalmente as de Abraão. E eu vou tecer alguns comentários sobre Jesus históricos e outros assuntos. Mais uma vez, eu serei o que Vamos ver aqui se não fica muito rápido. Forte, provocativo e crítico. E vou procurar abordar o assunto de hoje de uma maneira muito clara e totalmente direta. Mas tudo isso logo após a nossa abertura. Além da Fé, com Jason Ferrer. Brasil, nós estamos de volta e como sempre é uma honra muito grande. Interessante a estética, né? Mantém, eu acho que ele era religioso neopentecostal. A estética lembra bem aqueles programas do Edir Macedo, do R.R. Soares, né? Ó, quer ver? Ó, chamada a voz, ó. Totalmente direta, mas tudo isso logo após a nossa abertura. Além da Fé, com Jason Ferrer. Brasil, nós estamos de volta e como sempre Tinha é que ter uma colocado honra mais muito um. grande contar com a sua presença. Muito obrigado pela sua preferência, obrigado pela sua participação e, acima de tudo, muito obrigado pela audiência que você dá ao canal Além da Fé. Eu sou o Jason Ferrer, sim, sou o apresentador do canal Além da Fé e também o escritor do livro Por que Jesus mentiu sobre sua segunda vinda, com o subtítulo Uma Crítica Contundente à Escatologia Cristã. Este livro simplesmente é um livro que quebra todo tipo de dogma religioso, principalmente cristocêntrico, a respeito da figura principal do Novo Testamento, que é Jesus. Quanto à questão da sua vinda, Jesus prometeu voltar para os seus discípulos e simplesmente não voltou. Nada aconteceu. Nesse livro eu explico tudo em 24 capítulos e 460 páginas. Um livro totalmente bíblico, um livro extremamente... Eu não li, mas aconselho porque eu conheço o Jason pelo canal dele e de outros também. É um cara que tem embasamento para falar e a gente vai ver aqui. Maravilhoso. Eu que sou o autor, sou suspeito de falar. Mas por muitas pessoas, coloca nos comentários, as pessoas que gostaram deste volume aqui, tá certo? Bom, hoje eu vou discutir um assunto que eu tive o privilégio de poder estar na casa, no apartamento do nosso amigo Daniel Gontijo. Todas as nossas conversas eram sempre Daniel Gontijo online, aqui. era virtual, era remota, mas tivemos uma oportunidade de Esse estar aqui deve ser o violão dele. este vídeo aqui. Só que os meus Meu posicionamentos, tá ali, cadê? como sempre Guardei. foram, são muito fortes. E foram muito fortes. E de propósito. E por quê? Na verdade. Porque quando a gente trabalha a questão do ateísmo e o que é o ateísmo, primeiro tem que saber o que é ateu. E o que é o ateísmo? É uma afronta. É um desafio. É um protesto. Não tem os protestantes, tem os ateus militantes. Teve uma pessoa que comentou aqui no canal de que é hipocrisia falar que é chamar o outro de intolerante religioso, sendo que ele está exercendo a fé dele. Eu falei, tá, eu tenho direito também de emitir a minha opinião, né? E agora ele falou disso, dos protestantes, né? É verdade, pô. Que coisa mais contestatória que os protestantes. Aí o cara agora vem dizer que a gente não pode protestar contra a religião dele, tá? Por favor, né? E com embasamento, não é com racismo, nem intolerância religiosa, que é o que eles praticam. Não é que eu não quero que eles exerçam a fé. Eu acho que há pontos da fé, da religião deles, que são equivocadas e não cabem nesse mundo. E o problema é que eles querem ditar regras até no parlamento, né? É por isso que eu tô passando isso, tá? Não é porque eu quero fazer um ataque à religião de ninguém, não, tá bom? Eu quero começar a discutir sobre o cristianismo dentro da sociedade brasileira e o impacto que ela tem nas nossas leis, no voto, na sociedade mesmo, na violência, na relação entre as pessoas, na educação, na ciência. Protestam contra os protestantes. Os protestantes protestaram contra a Igreja Católica, com Martinho Lutero, desafiaram aos dogmas da Igreja Católica, e nós estamos desafiando, literalmente, os dogmas, não só da Igreja Católica, não só do protestantismo, mas de todas as formas de religião que existem no mundo. Então, a Bíblia, por exemplo, esse livro, quando alguém pergunta para mim, Jason... E aí, mais uma aspas. Por que a Bíblia? Por que o cristianismo? Não sei se ele vai falar ali, eu acho que não. Pô, é a religião majoritária do Brasil. Se aqui fosse o islamismo e a gente não fosse condenado à morte e pudesse protestar contra o islamismo, ou também se a gente não tivesse na Idade Média, lá na Inquisição, né, a gente vai falar, cara.
Se a nossa vida estiver em risco, óbvio que não, né? Porque tem uns que vêm e falam, né? Ah, se fosse o Islã, você não falaria. Mas o que você acha deste livro aqui, a Bíblia? Gente, por favor, o ateu que olha para esse livro com um olhar de misericórdia deveria rever as páginas deste livro. Primeiro, o livro não é sagrado. Segundo, o livro não é inspirado. Terceiro, o livro não é iluminado. O livro não é uma revelação. O livro foi escrito de macho por machos para machos. Entenda, o livro é completamente humano e não só humano. Ele também é desumano. Você entende, Daniel? Então, por isso que a nossa civilização, a nossa cultura, não cabe, não tem humano, demasiado desumano. como encaixar um livro desse. Ainda que Parafraseando algumas pessoas Nietzsche. peguem as melhores partezinhas que acham muito importantes e tentem aplicar para os dias de hoje. Não há a menor possibilidade de você transformar um fundamentalista ou um terror, como você entendeu, que é Moisés, num homem santo, num homem tranquilo, num homem da paz. Davi. Não tem como você pegar o Osama Bin Laden e dizer que o Osama Bin Laden foi uma espécie de Mahatma Gandhi. Não há possibilidade. A Bíblia, por exemplo, nunca condenou a escravidão. Ao contrário, a regulamentou. Só por isso daqui, Daniel. Só por isso. Só pelo fato da escravidão. Só pelo fato da omissão de Jesus contra a escravidão. Só no fato de Deus, ou já que você não acredita em Deus, só o fato de são muito fortes. E foram muito fortes. Eu discuti um assunto que eu tive o privilégio de São Paulo. Pulei aqui. Cadê? Pulei aqui, legal. E nós estudamos o protestantismo, mas de todas as formas. Eu ia pausar e pulei, peraí. Ver as páginas do iluminado. O livro não é uma revelação, é a mente humana e não civilização. A nossa cultura não cabe, não tem como encaixar um livro desse. Ainda que algumas pessoas peguem as melhores partezinhas que acham muito importantes e tentem aplicar para os dias de hoje. Não há, a mim você entendeu, que é Moisés, foi uma espécie de Mahatma Gandhi. A regulamentou. Só por isso daqui, Daniel. Só por isso, só pelo fato da escravidão, só pelo fato da omissão de Jesus contra a escravidão, só no fato de Deus, ou já que você não acredita em Deus, só o fato de os discípulos, e todos os discípulos, de Mateus a Apocalipse, a João, nenhum ter falado contra a escravidão. Eu determino que a escravidão seja abolida. Em nenhum momento aconteceu isso. Ao contrário, se você... Cara, não precisava nem chegar em Jesus, né? Deus lá atrás nem deveria ter instituído, né? Enfim, já que ele queria estender a todos os povos. Quando eu me tornei ateu, as passagens bíblicas sobre a escravidão, que regulamentava a escravidão, foi uma das pedras ali, uma das cerejas do bolo que botou fim na minha fé. Se você for ler a Bíblia, o que nós vamos fazer aqui agora, você vai ver uma coisa interessantíssima. Veja que coisa impressionante. O texto de Levítico, capítulo 25, versículo 44, vai dizer o seguinte. Vai pro texto, enquanto isso aí. ao teu escravo ou a tua escrava... Vamos parar aqui, ó. E quanto a teu escravo ou a tua escrava que tiveres, que ele vai ler rápido, né? Serão das gentes que estão ao redor de vós. Deles comprareis escravos e escravas. Ó, também os comprarei dos filhos. Vamos ver o que ele vai seguir. Que tiveres, serão das gentes que estão ao redor de vós. Deles comprareis, é comércio de escravos e escravas de todas as idades e tamanhos. Também os comprareis, dinheiro mais uma vez, dos filhos dos forasteiros, que peregrinam entre vós. Deles e das tuas gerações que estiverem convosco, que tiverem gerado da vossa terra, e vos serão por possessão. Isso quer dizer uma herdade, escravo sendo passado de pai para filho. Olha que doideira, né? Hereditário, ou seja, né? E possuí-lo-eis por herança. Por herança. Vossos filhos, depois de vós, para herdar a possessão. Perpetuamente. É perpétuo. Perpétuo. E os fareis servir. Mas sobre vossos irmãos, os filhos de Israel, cada um sobre o seu irmão, não vos assenhoreareis dele com rigor. É daí onde você percebe o perigo da Bíblia. O Levítico é o livro das leis, né? Por isso Levítico é um livro de horrores, cara. Se você for querer seguir qualquer coisa ali. Se não me engano, é lá também que tem sobre a homofobia deles. É perpétuo. Não tem como dizer que aquele texto diante não pode servir para os dias de hoje. Como se não bastasse esse texto sobre a escravidão perpétua, comércio de pessoas, o que já é uma barbaridade. Algo que já poderíamos olhar para esse livro completamente atravessado. Veja que Êxodo, capítulo 21, versículo 20 ao 21. Êxodo. Esse texto vai dizer o seguinte, olha só. É o Pentateuco, né? Você pega ali Gênesis, Êxodo, Levítico, não é isso? Levítico, Deuteronômio, depois Deuteronômio, Números, isso aí, esse sim. Se eu errei a ordem, é por aí. Se alguém ferir o seu servo ou a sua serva, que é escravo ou escrava, com vara. Isso não é funcionário.
Isso não é uma pessoa com salário mínimo trabalhando para os israelitas. Aqui são pessoas sendo espancadas. E diz o seguinte, e morrerem debaixo da sua mão. Esse Deuteronômio vem antes de Números, depois de Levítico. Certamente será castigado. Porém, se ficarem vivos por 1 ou Olha 2 isso. dias, não será castigado, porque é seu dinheiro. Quer dizer, você pagou por ele. Caramba, ó, olha isso, cara. Se alguém ferir o seu servo ou a sua serva com vara e morrerem debaixo da sua mão, pô, vara aqui é espancar pra caralho, né? Porque morrer debaixo da mão porque tomou a surra de vara. Porra. Se eles ficarem vivos por 1 ou 2 dias, pode morrer depois, né? 1 ou 2 dias tá beleza. Segura ele lá. Ai, ai, não será castigado. Vamos lá. Cadê? Por 1 ou 2 dias não será castigado, porque é seu dinheiro, quer dizer, você pagou por ele. Como é que você passa pano para um livro desse? Proteger um livro desse, Daniel, é você dizer sim para essas barbaridades. Ah, mas eu preciso olhar as partes mais fofinhas. Não, existem partes. Pô, eu achando que ia ser uma treta com o Daniel, ele já tá dando aqui passagens bíblicas para se tornar ateu, cara, as melhores. Eu vou até botar isso já no título, entendeu? Não tem nada a ver que ele contra o título. Fofinhas. O que existe, na verdade, é apenas um procedimento para que outro pior possa chegar. É apenas uma brechinha que você abre aqui para que esse livro entre na sua casa, para que esse livro faça parte da sua vida. E daqui a pouco ele está te doutrinando. Daqui a pouco existem pessoas e mais pessoas sendo doutrinadas por esse livro, que é completamente misógino. Veja que a misoginia que ela é... E essas pessoas votam. Essas pessoas depois pressionam parlamentares para aprovarem leis, por exemplo, que perseguem ou diminuem direitos de homossexuais, de pessoas LGBTQIA+, né? Enfim, eu não entendo muito bem. Mas minorias de forma geral, que é o que essa galera gosta de atacar. Né? E depois a gente fala que eles são intolerantes, aí, pô, brincadeira. Institucionalizada. Para você ter uma ideia, aqui em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34, Mais uma, quer ver, ó? as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas como também ordena a lei. Como também ordena a lei. A lei diz para que elas fiquem quietas, caladas. E diz assim, e se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa, que casa, a seus próprios maridos. Porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Ele matou o próprio pai na prisão. De longe, aí, ó, ele aproveita aí parece um agora bandido comum. para se inscrever no canal. Se você tá assistindo até agora, não é possível. Dá um like aí, assiste o canal, ó, se inscreve no canal, dá uma força. O teólogo vai dizer que isso aqui é completamente diferente. Ah, não. Mas Paulo estava falando apenas para a igreja de Corinto. Não. É como diz a lei. Paulo estava citando a lei. Ó, aqui está escrito, previsto. Aqui. Calada. Ainda que fosse para a igreja de Corinto, isso cairia super mal, Daniel, para os dias de hoje. Como é que você passa pano por uma coisa dessa? Se você quiser mais um texto sobre essa questão de misoginia e até mesmo de mulheres que são obrigadas a casarem com seus estuprar, e você já entendeu, diz o seguinte... É isso mesmo, é isso mesmo. Diz aqui, ó. Aí, Capítulo ó. 22, versículo 28, diz assim, ó. Quando o homem achar uma moça virgem, que não foi desposada, e pegar nela, vem cá, e se deitar com ela, e forem apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 ciclos de prata. Ele compra. E quanto a humilhou, lhe será por mulher. Não a poderá despedir em todos os seus dias. Quer dizer, o homem recebeu uma punição, coitada. Não poderá despedir a mulher do qual ele... Coitada da mulher, velho. E você entendeu muito bem. Imagina, a mulher vai ter que viver com um cara que abusou dela, porra. Puta que pariu, velho. E o pai ainda tem que aceitar 1000 pratas. Porra, velho. Compreendendo isso. E a mulher que foi apanhada, que foi ela vai ter que se casar com ele. Sem contar, meu caro, que aqui em Levítico capítulo 12, versículo 2 ao 5, diz o seguinte, olha. Fala aos filhos de Israel dizendo, se uma mulher conceber e tiver um varão, será imunda 7 dias. Assim como nos dias da separação da sua enfermidade. Quer dizer, Deus chama de enfermidade a menstruação da mulher. Um processo natural. Será imunda. E no dia 8º se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Depois ficará ela 33 dias no sangue da sua purificação. Nenhuma coisa santa tocará. Não virá ao santuário, quer dizer, vai ser proibida até de vir ao santuário, até que se cumpram os dias da sua purificação. Mas, aí tem um problema. Se tiver uma fêmea, teve mulher, não acredito nisso não, será imunda 2 semanas, como na sua separação. Depois ficará 66 dias no sangue da sua purificação. Em outras palavras, Brasil, a mulher, ela é impura, submissa e sem voz. E outra, se ela for vira esposa do estuprar. E você entendeu. E sabe outra coisa super injusta que existe na Bíblia? É a pena de morte por blasfêmia e outros crimes morais. Você observa bem, você vê que em Deuteronômio capítulo 13, versículo 6 ao 10...
Se ele vai falar ali também, tem uma que se tiverem 2 homens brigando e a esposa de um entrar no meio da briga e tocar na genitália do outro cara, a mão dela tem que ser cortada, mano. É bruto. Vai dizer o seguinte, olha o texto aqui, ó. Quando te incitar teu irmão, filho da tua mãe, ou o teu filho, ou tua filha, ou a tua mulher do teu amor, ou o teu amigo que é como a tua alma, dizendo-te em segredo, vamos e sirvamos a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais, dentre os deuses dos povos que estão em redor de vós, perto ou longe de ti, desde uma extremidade da terra a outra extremidade. Não consentirás com ele, nem o ouvirás, nem o teu olho o poupará, nem terás piedade dele, nem o esconderás, mas certamente o matarás. E você entendeu? A tua mão será a primeira contra ele, para o matar. Você já entendeu? E depois a mão de todo o povo. Bíblia é brutal, velho. A Bíblia é brutal. Blasfêmia. Isso até hoje, Daniel. Até hoje acontece crime de blasfêmia. Desgraçado! Que em Jesus volte e amaldiçoe vocês, petistas malditos! É isso aí, ó. É isso aí, ó. Arder pra sempre! E Jesus não vai resgatar vocês do inferno, vocês vão arder! Só pra você ter uma ideia, aqui, por exemplo, pegar a Bíblia. Já tô nos 16 minutos. Vou deixar mais um pouquinho aqui. Vou deixar mais um pouquinho. Você vai abrir a página 368 e você vai ver que o crime de blasfêmia funciona até o dia de hoje. Sabe por quê, Daniel? Porque nós ainda passamos pano para esse livro aqui. Se você olha e diz, ó, não vou passar pano por isso e vou ensinar a sociedade a não passar pano, porque isso daqui é intolerável. Não tem como você engolir um livro desse daqui. Veja, no way. Aqui na página 368 do livro Deus um Delírio. Diz assim, olha. Uma das punições mais rígidas do Antigo Testamento é imposta à blasfêmia. É a imposta à blasfêmia. Ela ainda está em vigor em determinados países. A seção 295C do Código Penal do Paquistão prevê pena de morte para esse crime. No dia 18 de agosto de 2001, o Dr. Yonis Shaikh, médico e palestrante, foi condenado à morte por blasfêmia. O seu crime específico foi dizer aos alunos que o profeta Maomé não era muçulmano, antes de inventar religião aos 40 anos. Veja que foi por causa disso que esse homem faleceu. Que executaram esse homem. E eu tô falando de algo recente. E isso baseado, sabe onde, Daniel? No livro que muita gente, muitos ateus querem passar pano. E isso eu tô falando que está acontecendo. Aí diz assim, ó, em 2006, no Afeganistão, Abdul Rahman foi condenado à morte por se converter ao cristianismo. Por falar morte. Não matei, não fio ninguém. No YouTube, mas isso não? aconteceu. Você tá compreendendo o que eu tô te falando? É isso, passar pano para o livro. Não, mas tem partes fofinhas aqui. E tá acontecendo nos dias de hoje, porque as pessoas estão replicando esses textos e se tornando cada vez mais fundamentalistas. Aqui, por exemplo, na página 369, diz o seguinte, mas... Evangelistão, Há não muito tempo, em 1922, na Grã-Bretanha, John William Gott foi condenado a 9 meses de trabalhos forçados por blasfêmia. Ele comparou Jesus a um palhaço. É quase inacreditável, mas o crime de blasfêmia ainda consta no Código Civil Britânico. Em 2005, um grupo cristão tentou entrar com uma ação civil por blasfêmia contra a BBC pela transmissão musical de Jerry Springer, da ópera, alguma coisa assim. Daniel, textos como este aqui justifica até hoje leis de por blasfêmia em países muçulmanos. Essa eu não sabia, não. Fanatismo religioso. Todos os dias você vê problema. E você quer saber de outra coisa? O Jesus, desses pastores bonzinhos que falam de Jesus com ternura e diz que as palavras de Jesus substituíram as verdades divinas de Moisés e o Deus de Israel. Por favor, isso não é teologia, meu amigo. Veja que Jesus também foi um fundamentalista apocalíptico. No capítulo 10, versículo 34 e 35, vai dizer o seguinte: mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Versículo 35. Porque eu vim pôr em disseção, quer dizer, separação. O homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra a sogra. E assim os inimigos... essa daí ninguém explica, velho. Então, o que ele quer aqui, mais ou menos? Aqui no capítulo 19, versículo 27. Feito pavão legal. Olha o que ele vai dizer, o Jesus bonzinho. Ele diz assim, olha. Vamos ver mais um. Enquanto aqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Esse é um texto maravilhoso. Isso aí é no Novo Testamento, tá? O pessoal fala que é bonitinho. Está falando aqui. E para você que pensa que acabou, não acabou. Aqui em Mateus capítulo 24, versículo 7 diz o seguinte: porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome, é tudo que ele vai mandar. Fome, peste... Mas é a vontade de Deus. No plural, em vários lugares. Veja que tudo isso aqui são fenômenos que ele prevê que são divinos, que o paizinho maravilhoso dele, ele
vão mandar para toda a humanidade. No versículo 21, ele vai dizer assim, olha... Tá bom, James, na cara não. Tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Daniel, meu querido, isso não é amor ao próximo, é ameaça escatológica e apologia à violência divina. Ele está defendendo aqui violência contra os humanos. Você não percebe isso? Eu não posso venerar um ser que manda escravizar, e você entendeu? Apedrejar e matar pessoas por religião. Um Deus assim seria preso por crimes contra a humanidade. Se você, do outro lado, tolera esse livro, você é tão culpado e cúmplice daqueles que perpetuam essas práticas até o dia de hoje. Nós não... Eu vou culpar diretamente as pessoas, vamos parando por aqui, eu já deu 20 minutos, porque muitas são enganadas, cara, né? Muitas pessoas, e aí, vou até ir pro próximo vídeo dele, depois vocês assistam, que é ele indo na rua e colocando passagens como essas aí para as pessoas lerem, e as pessoas, só que ele fala que é do Alcorão, ou do Hitler, um negócio assim, vou assistir lá ainda. E eu só vi lá a chamada da primeira lá e achei massa. E pelo visto as pessoas vão confirmar que aquilo lá não faz sentido nenhum. E depois ele vai revelar que é a Bíblia. E aí a gente vai ver a reação das pessoas. Então, assim, eles condenam aquilo que tá ali, mas quando diz que é da Bíblia, cara, fazem vários malabarismos, né? Procuram várias lacunas. Ah, mas é a vontade de Deus, Deus pode tudo, ele criou, então ele tira e tal. Mas se você ficou até aqui, cara, se inscreve no canal, enfim, se inscreva no canal, dê o joinha, compartilha aí, vamos pra próxima, tá bom? Valeu!